Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai continuar o tópico sobre árvore B, tá? Que são aquelas árvores de múltiplos caminhos para manipular arquivos em disco. Tá? E a aula de hoje a gente vai ver como funciona a inserção. Okay? Uma coisa que a gente tem na árvore B que é comum às outras árvores, né, a binária busca, que a inserção ela é sempre realizada nos nossos folhas. E se uma chave já existe, a inserção é inválida. Tá? Então, árvores elas não permitem chaves duplicadas. Ok. O que eu tenho que considerar? Bom, inserção numa árvore vazia, inserção feita nos nossos folhas e quando ocorre o overflow no nó raiz, ou seja, o nó raiz fica cheio, não cabe uma nova chave ali dentro. Então eu tenho que contornar esse problema aí fazendo um split, né, um particionamento de nós. Perfeito? Então essa aqui é a ideia, das operações básicas aí dentro da inserção. Então, inserção numa árvore vazia, o que você vai fazer? Criar e preencher um novo nó. Tá? Se você tem a primeira chave sendo inserida na árvore, você cria um nó raiz. Tá? A árvore, inicialmente, ela não existe. Você inseriu uma chave, você cria ali um nó raiz. Tá? As demais chaves, elas são inseridas até a capacidade limite do nó. Então, enquanto tiver espaço no meu nó, tá? Que define a raiz, eu vou inserindo dentro dele. Tá? Então, imagina que eu tenho uma árvore, árvore B, né, de ordem M igual a 8. Ou seja, cabem 7 chaves, eu tenho 8 filhos. Se você fizer a inserção dessas chaves aqui nessa ordem, ele vai resultar nesse nó raiz aqui. Tá? Só tenho ela raiz e ele também é folha. As chaves são mantidas ordenadas, então ele insere o B, insere o C, insere o G. Na hora que tiver que inserir o E, ele tem que desbloquear o G. Tá? Então, ele vai fazendo aquela inserção ordenada, que a gente já viu em árvore, em lista estática. Tá? Então, a inserção dentro de um nó funciona como uma inserção numa lista estática. Tá? Você tem uma lista estática de ordem M igual a 8. Lá dentro você tem um vetor de 7 chaves e um vetor de 8 ponteiros para os nós, tá? Filho. Então é assim que a gente implementa uma árvore B. Tá? Então, tem espaço no nó raiz? Você vai lá e insere ordenado. Perfeito. Quero inserir uma nova chave. Overflow. Não tem espaço, a gente viu ali, né? Não cabe no nó raiz. O que eu faço? Operação de split, ou particionamento do nó. Então você divide o nó. Tá? Qual que é a ideia? Eu vou distribuir uniformemente, tá, essas chaves entre dois nós. Criei um novo nó, tá? Divido as chaves entre eles, só que uma árvore não pode ter duas raízes. Tá? Então, eu vou ter que tratar isso daí. Então, faço a distribuição das chaves, faço a inserção da nova chave. Tá? Então, isso aqui que eu teria. Quero inserir a chave J. Então, estava aqui. Opa, não cabe J aqui dentro. O que eu faço? Tá? Distribuo igualmente ali, já inserindo o J. Então, beleza, ficou aqui. Só que eu tenho esse problema que eu falei. Não posso ter duas raízes, né? Tipo, esse nó aqui, ele foi dividido, virou isso aqui. Dois nós que tem ali metade deles cheio. O que eu faço agora? A criação de uma nova raiz. Então, eu vou criar um terceiro nó que vai agir como uma nova raiz ali dentro da minha árvore. Tá? Então, a árvore ela só cresce de nível quando você cria uma nova raiz. Ela não cresce para baixo como a árvore binária, de busca, AVL, rubro-negro. Ela cresce para cima, você sempre cria uma nova raiz. Tá? Questão. Qual é a chave separadora? Se eu criar uma nova raiz, ela vai ser o pai dos nós que eu tenho ali, que foram separados. Tá? Então eu tenho que fazer o quê? A promoção de uma chave. Eu vou pegar uma dessas chaves que eu tenho ali dentro desses dois nós e promover para a raiz e vai ser o separador, tá? Desses dois filhos aí. Normalmente a gente pega quem? A primeira chave do nó que eu criei. Tá? Então eu peguei aqui o E. Tá? Desbloqueei todo mundo aqui uma posição para trás. Tá? Peguei o E, mandei ele para mim pro nó raiz aqui e ele agora está separando esses dois filhos. Tá? Perfeito. Então é assim que eu lido com a inserção quando o nó está cheio. Tá? Faz a divisão dele, joga uma chave aí para a raiz para poder separar esses meus filhos. Tudo bem? Essa aqui é a ideia da inserção com overflow na raiz. Tá? Então, quero fazer uma nova inserção. Tá? Então, a inserção numa folha,
sempre no nó folha. Então a primeira coisa é o processo de busca. Eu vou percorrer a árvore até encontrar o nó folha onde eu vou inserir essa nova chave. Inserção. Nó possui espaço? A chave inserida de forma ordenada. Nó cheio? Particionamento daquele nó. Tá? E aí faz a promoção de uma chave. Então a inserção na árvore B, como é que ela funciona? Tá? Você também tem a questão do particionamento do nó folha. Então, o que vai acontecer nesse caso? Você tem a criação de um novo nó, a distribuição uniforme dessas chaves, tá, entre os dois nós, né, o nó que eu já tinha e o nó que eu criei, promoção da primeira chave desse novo nó, tá, para o pai deles. Tá? Vou ter que fazer um ajuste nesse nó pai para apontar esse novo nó. Tá? Pode acontecer desse nó pai sofrer overflow. Então eu vou fazer o que? Propagação desse overflow. Então eu fui inserir num nó folha, ele estava cheio. Tive que fazer um split. Particionei o nó em dois, promovi uma chave. Mas o pai já estava cheio. Então eu vou repetir esse processo aí de particionamento no pai também. E isso pode se propagando até chegar no nó raiz. Tá? Então tem um exemplo aqui. Então eu quero fazer o que? Uma inserção numa árvore B de ordem 4. Então tem 3 chaves, 4 filhos. Essas são as minhas chaves inseridas. Tá? Então você vai inserindo de forma ordenada, né? Começa lá com C, com S, C, D e S. Então ele vai colocando sempre de forma ordenada. Ó, o D eu inseri, ele deslocou o S. Perfeito, até aí tranquilo. Insere a chave T. Opa, tá cheio. Tá? Overflow. O que a gente faz? Split, promove uma chave. Então o C e o D foi para cá, foi para um lado, o S com o T foi para o outro, o S é promovido, tá? Esse é o meu resultado. Tá? Então eu criei uma nova raiz e separei ali, tá, os dois filhos, tá, que eu tenho agora. Tá? Perfeito. Vou fazer uma nova inserção. Insere a chave A. Opa, tem espaço nesse filho aqui. Só desloca as outras chaves. Lembra? Funciona como uma inserção numa lista estática, tá? Uma inserção ordenada. Vamos inserir um novo nó, M. Bom, o M, ele vai nesse aqui, né? Menor que o S, maior que D, inserir aqui. Só que está cheio. Faz o quê? Particionamento, tá? Deu overflow. Então, divide aqui no meio, vai o MD para um lado, o D é promovido, fica aqui esse novo nó com o M, tá? Não precisei mexer aqui. Então, perfeito, ó. Promovi uma nova chave, tá, para dentro aqui do meu nó raiz. Insere o P. Então, P, tá? O que eu tenho? Que ele é maior, ele não é menor que D, mas ele é menor que S, desce para cá. Tem espaço? Tem. Então é só inserir ele. Tá? Bem simples de você fazer. Tá? Vou fazer uma nova inserção, o I. Mesma coisa. Menor que o D? Sim. Menor que o S? Tá? Não. Então deixa aqui. É menor que o M? Tá? Sim. O ponteiro nulo aqui, só deslocar e inserir. Tá? Então, perfeito ali para você fazer a inserção, tinha espaço. Vou fazer a inserção da chave B, mesma coisa, B menor que D, então desce aqui no primeiro filho, faz a inserção aqui, deslocando o C uma posição para frente. Tá? Então, todo o processo de inserção funciona sempre assim, desce até o nó folha e lá você faz a inserção e desloca. Tá cheio? Overflow e vai promovendo as chaves. Tá? Então, tá? Nesse caso aqui eu não precisei fazer mais nenhum particionamento, né? Se eu fizesse uma nova inserção aqui nesse nó, tá? Nesse ou nesse aqui, ele ia ter que fazer um split e iria promover mais uma chave aqui, tá? Aí se eu continuasse realmente fazendo uma inserção, eu ia em nó cheio que for, uma hora essa raiz ia encher também e eu ia ter que fazer o overflow também, tá? Então ela só vai crescer de nível quando eu encher essa raiz e tiver que promover uma nova, tá, chave para a raiz. Aí eu tenho que criar uma nova raiz. Então, perfeito. Então, o particionamento, né, ele vai se propagando para os nossos pais, tá, e eventualmente ele vai chegar na raiz. Tá? Então, demora mais para chegar na raiz quanto maior a ordem da minha árvore. Né? Então, uma árvore ali eu tinha de ordem 4, você vê que ela vai enchendo rápido, mas uma ordem maior, ela vai demorar mais para se propagar até a raiz. Tá? Raiz é particionada normalmente, tá? Como ela não tem pai, você vai criar uma nova raiz, aí ela vai ser realmente a raiz dessa árvore aí.
Essa é a única forma que a altura da minha árvore ela vai crescer. Você cria um novo nível ali que é uma nova raiz. Tá? Então é assim. Tem algumas implementações que trabalham com redistribuição. Tá? Em vez de você criar um novo nó, você redistribui. Tá? É uma ideia um pouco diferente do particionamento. Então, qual que é a vantagem de você fazer uma redistribuição? Ele não se propaga para os nós superiores. Tá? E ele tem um efeito só local na árvore. Tá? Então, você usa a ideia de conceito, essa ideia de irmãos adjacentes, né, que tem o mesmo pai, só que você não cria novos nós. Então imagina essa situação aqui. Se eu tivesse que fazer uma nova inserção nesse nó aqui, ele já está cheio. Se eu tiver que fazer uma nova inserção, eu vou ter que criar um novo nó e propagar uma chave aqui para a raiz. Só que o meu irmão aqui, ele tem espaço. Então eu poderia fazer o quê? Redistribuir as minhas chaves. Eu pego esse I, M, P, esse T e a nova chave que eu vou inserir, ordeno elas todas e coloco a metade num lado, metade do outro lado. Tá? Você só redistribui. E, claro, faço um ajuste aqui para minha chave separadora. Talvez ela não seja mais o S, tá? Seja outra agora. Tá? Então eu pego o I, M, P, o S, o T e a nova chave, junto todo mundo, tá? Divido entre os dois nós e coloco uma nova chave separadora aqui no lugar. Então ele só faz um ajuste ali, eu e meu irmão, porque ele tem espaço para me emprestar. Então eu vou jogar algumas chaves para ele. Então não tem que criar um novo nó. Tá? Então essa que é a vantagem da redistribuição na inserção. Algumas implementações trabalham com isso. Tá? Porque aí você não tem que ficar criando nós que estejam ali meio ociosos. Né? Tipo, olha, o meu T aqui, ele está ocioso, eu poderia usar o espaço dele. Se eu criar um novo nó, ele não vai estar cheio, ele vai estar com ocupação mínima também. Então, por que criar um novo se eu posso usar o espaço do outro? Okay? Então essa aqui é a ideia, uma alternativa ao particionamento. Tá? Você não tem que ficar criando mais espaço, você só melhora a taxa de ocupação do espaço que você já tem alocado. Olha, meu irmão tem espaço, vou usar ele. Tá? Então essa é uma forma de se trabalhar na árvore B. Troca o particionamento pela redistribuição para melhorar o desempenho dela. E isso melhora o desempenho de busca também, porque são menos nós para você fazer a busca agora. Você só redistribuiu as chaves. Perfeito? Inserção era isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula com a remoção. Até lá.